Oi, pessoal, boa tarde, feliz quinta-feira. Estou aqui pronta para a live com a Eliane, com a Leilane, fonoaudióloga maravilhosa, com quem eu também já fiz curso, já aprendi muito. Hoje a gente vai conversar um pouco com ela para entender um pouco sobre a trajetória dela como empreendedora e também a gente vai conversar sobre o que ela faz para nos ajudar como empreendedores. Então, acho que esse é um ponto interessante, que a gente vai começar a tocar agora a partir desse finalzinho de janeiro, início de fevereiro, nas nossas lives, que é entender quem pode ajudar, né? Então, na medida que nós somos um small business, acho que a maioria do pessoal que me acompanha aqui é small business, então a gente tem que ter ajuda, né? A gente faz tudo sozinho, mas como é que a gente pode conseguir ajuda? Então, acho que um pouco da conversa com a Leilane hoje é essa. Tô só esperando ela entrar aqui. Deixa eu só dar uma chamadinha nela aqui. E aí, tá aqui. Leilane tá chegando aqui. Leilane deve estar tentando entrar aqui. Vamos ver. Obrigada, Léo. Oi, Leilane! Bom dia, boa tarde. Fica escuro tão rápido, não é? Que eu acabo sempre Até que, trocando. olha que até que hoje tá melhor, né? Que já começou a melhorar, né? Já estamos, né, com um clima um pouquinho melhor. Tudo bem, boa tarde. Muito obrigada por aceitar o convite de participar da live. É tudo eu. Eu que É, agradeço. sou muito sua fã. Estou muito feliz de ter você aqui hoje. É, a ideia é a gente falar, né, um pouco sobre a sua experiência como empreendedora e também muito ouvir como é que você pode ajudar a gente, Ah, né? estou animada, hein? Exatamente. Então a gente vai. Estava falando aqui um pouco antes de você chegar sobre isso, né? A ideia é a partir de agora a gente trazer não só o lado do empreendedor, mas também o lado do fornecedor, né? De quem pode nos ajudar. Uhum. Então, então vou fazer uma apresentação rápida sobre você. Queria que você falasse depois mais um pouquinho sobre você. E Uhum. aí a gente tem algumas perguntas, mas é um bate-papo. Então a gente Maravilha. vai. A gente Já gostei. já gostou, né? Eu também. Eu já gostei que você está aqui, eu já gostei. Então vamos lá. Leilane é fonoaudióloga, né, com mais de 20 anos de experiência, especializada, né, em ajudar empreendedores a encontrar sua voz, encontrar uma comunicação com assertividade, com segurança, né, trazendo a autenticidade das pessoas, mas com impacto, né? Até sei que uma dos seus trabalhos é a comunicação com impacto, que é o que eu estou estudando. Uhum. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais um pouquinho sobre a sua história, né, sobre o seu trabalho, mas também um pouco sobre a sua trajetória como empreendedora. Perfeito. Então vamos lá. Boa noite, Bora lá. primeiro. Ana, muito obrigada pelo convite. Eu também te admiro muito, o seu trabalho é incrível. A gente já teve uma call e eu fiquei apaixonada. Eu consigo ver o quanto você ama o que você faz. E é muito bom se conectar a profissionais assim. Bom, eu sou fonoaudióloga, sou de Sergipe, me formei na Universidade Federal de Pernambuco Uhum. e de lá eu comecei a minha viagem, né? Fui para São Paulo, fiz especialização em São Paulo com Mara Belal, que é hoje o grande nome, ainda é o grande nome na área de voz. E lá eu aprendi muito sobre o poder da comunicação, né? O poder que você tem de conquistar pessoas e de impactar a vida de pessoas através da sua voz. Uhum. E isso sempre foi algo que me encantava e eu falei, essa é a minha área, vou trabalhar com isso e comecei a trabalhar. Então hoje a minha meta como profissional é utilizar as ferramentas da comunicação para alavancar, potencializar o negócio dos meus clientes.
seja no digital, Aham. ajudando o cliente a se comunicar com confiança, com autoridade, ou no presencial, ao falar em público, em um negócio, quando está fechando o cliente. Então, esse é o meu objetivo. Uhum. Agora, falando sobre essa questão da minha história como empreendedora, eu comecei a pensar sobre isso hoje. Olha. Pois é, e lembrei que é Aham. muito antiga essa minha história de empreendedora, desde criança. Quando eu Ok. tinha 4, 5 anos, Aham. eu vendia flor para os meus Legal. vizinhos. Eu cortava a flor do condomínio, né? Eu, assim, muita sabedoria, Aham. e Que legal. saía vendendo para os meus Aham. vizinhos. E eu também recebia do meu primo para arrancar cabelo branco dele. Muito engraçado, né? Quando você tem a veia empreendedora, É. aparece nos detalhes. Então, desde de criança, na adolescência, eu vendia na escola bolo, brigadeiro, vendia também torta salgada. Só que essa fase de empreendedora parou nesse período, porque eu me formei e eu Uhum. apenas sublocava clínicas, né, salas. Sim, começou a trabalhar como fonoaudióloga, E eu né? comecei a atender como Aham. fonoaudióloga, e aí eu só atendia nas clínicas, dava aula na Federal também de Sergipe. Aham. Então não tinha muito o negócio, Sim, né? sim, sim. Ele É, voltou. desculpa te interromper, que é aquela chavinha que gira, né? Que é agora para eu fazer dinheiro, eu vou ter que inventar como, né? Que Exatamente. eu acho que essa é a chavinha que eu acho legal a gente conversar também de vez em quando, que não é uma chave fácil de girar, né? Não, não. Porque quando você aluga a clínica, os pacientes estão lá, vem Aham. do médico, vem do físio, você não precisa correr atrás. Agora, quando você abre o seu negócio, aí você precisa investir tempo. E Aham. isso aconteceu, no meu caso, profissionalmente, aqui no Entendi. Canadá. Quando. Aqui eu Aham. virei realmente empreendedora e tive que fazer tudo. E o tema da sua live é a minha Aham. vida, porque eu faço absolutamente tudo, exceto tráfego, mas o resto sou eu que faço. Agora mesmo eu estava organizando a esteira de produtos. Sim, queria depois ouvir um pouco sobre a sua experiência, que eu acho super interessante a maneira como você faz isso. Eu acho que todo mundo, se você quiser compartilhar, claro. Lógico. É. E eu queria só fazer um comentário sobre essa chavinha do empreendedorismo, né? Se a gente voltar lá atrás, a gente acha já essa vontade, né, de fazer do nosso jeito, ou essa garra, na verdade, esse fogo, né? Uhum. Porque precisa de muito, né? Muita energia para a gente poder tirar uma coisa do chão, né? Que a gente aqui constrói. E eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi essa sua construção e como é que é o É Tudo Eu da Leilani, né? Como é que é Uhum. o dia a dia. Eu queria que você falasse um pouquinho melhor sobre, só para eu entender, né, o seu dia a dia e quais são os principais desafios que você tem no dia a dia. E aí a gente vai falar sobre a sua esteira de produtos, que já é uma forma como você organiza, né? Uhum. Para poder acontecer a venda, né? Acontecer a entrega. Sim. Então, eu voltei a trabalhar. Na verdade, eu era fono no Brasil. Quando eu imigrei para o Canadá, Uhum. eu decidi ser mãe em tempo Que é integral, um trabalhão também. que já é um trabalho gigante e que não se acaba, né? Enfim, é isso aí. E, e na pandemia, eu decidi que eu ia começar a empreender. Entendi. O que eu fiz? Eu comecei a estudar. Como eu Perfeito. queria utilizar o Instagram como a minha plataforma, eu fui Uhum. estudar marketing com Perfeito. os profissionais que eu conseguia me identificar. Estudei bastante, criei uma programação para eu começar. Então, no dia que eu comecei aqui no Instagram, eu já tinha um mês de conteúdo Ó, entendi. Bacana, que é como se deve construído. fazer. Construído. Fica aí, gente, a dica de como se faz Instagram. Essa questão da programação é muito importante, porque você não fica perdido, né? Sim.
E aí eu comecei a crescer, eu recebi muito cliente daqui do digital, 50% no início foi daqui, Uhum. e os que não foram diretamente vieram indiretamente, porque hoje as pessoas querem ver quem você é antes de contratar. Mesmo que alguém indique, ela vem aqui para ver. Então eu sempre via o digital como a minha plataforma. E aí está, sempre foi o meu maior desafio, que foi gerenciar o meu tempo. Certo. Porque como o Instagram é a minha principal fonte de divulgação, era, né, no começo, hoje eu já cresci um pouco. Minha principal fonte de recebimento de clientes, digamos assim, Geração de leads, né? A maioria dos leads geração de leads, do Instagram. eu Uhum. precisava produzir muito conteúdo. No início, eu produzia 2 posts por dia. Para poder dar engajamento numa época que. E aí é interessante pensar, né? Que provavelmente há uns 4 anos atrás, né? Uhum. Quando o Instagram, a gente fazer muito conteúdo, ainda era estratégia, ainda era uma estratégia que funcionava bem, né? E aí a gente vai adaptando, e aí vai me contando aí, como é que foi essa experiência aí. Então, e aí, o que foi que aconteceu? Eu quase entrei em um burnout, porque eu sou mãe de 3 meninos pequenos, eu sou motorista Você é deles, eu mãe turista, né? Que é mãe um, sabe, motorista, quem não é pai e mãe não sabe o que é isso. Só ainda mais com e é um três. trabalho É. imenso. Eu atendia, eu cuidava da casa, porque aqui no Canadá a gente cuida da casa, e aí eu não consegui dar conta. Comecei a ficar bem estressada, tinha mentorias. Teve um período que eu tinha 2 mentorias ao mesmo tempo. Então, E aí foi quando eu entendi que não estava funcionando. Que eu falei, não, tem que parar. Eu ah, dormia, Ana, 3 horas, 4 horas por dia. não, não é razoável. Não, não, mas isso, só queria comentar, porque eu acho importante a gente ir fazendo, né, botando uns post-its, né? Uhum. Coisas que você vai contando, porque isso é o que muita gente vive, né? Eu acho que quando a gente começa assim mesmo, porque a gente vai na intuição do que a gente acha que vai funcionar, a Uhum. gente se joga, e aí a gente tem que começar a ter cuidado até para entender o que está funcionando, porque dormir 3, 4 horas por dia é uma coisa que não funciona, né? Por Uhum. exemplo. Uhum. Hoje eu já eliminei isso Aham. da minha vida. Mas eu estava no processo também com os meninos, né? Pequenos. Assim. Então, uma coisa, equilibrar os pratos sempre foi o meu maior desafio. Gerenciar o tempo e equilibrar os pratos. E aí, o que foi que eu decidi? Eu decidi organizar Uhum. a questão do meu planejamento para o Instagram hoje, e que maravilha que já está mudando Ah, isso, né? sim, Hoje sim. você não precisa postar toda hora. Já é outro relacionamento, né, com o Instagram, outro relacionamento com as mídias sociais. Você também tem outros canais, com certeza, e a gente vai ficando menos dependente. E ele também, naturalmente, vai acontecendo, né? Uhum. Porque hoje você já está de followers, você já tem um engajamento, os teus conteúdos são de muita qualidade, você está sempre dando dicas. Então, isso também mantém as coisas quentes, né? Sim, Mas sim. e E como é aí, que me conta um pouco desse planejamento, como é que foi? Porque isso é uma coisa que eu acho que todo mundo sofre, quem é mãe, ou mesmo sem ser mãe. Como é que você fez essa organização? Acho que tem muita gente vendendo mentoria disso, né? De organização. aham. É. Na mentoria Impacto, e esse ano eu vou colocar esse módulo para vender à parte, de tão importante que eu acho que ele é. Na mentoria Impacto tem um módulo só sobre a parte de comunicação e marketing. Por quê? Porque hoje eu falo para os meus mentorandos que você precisa descobrir o que é que funciona para você. Você É. não precisa postar todos os dias, Uhum, porque aí você diminui a sua qualidade ou, como aconteceu comigo, você piora a sua qualidade, sua saúde mental, a sua vida. uhum, Então, o que você precisa fazer é, primeiro, identificar o que é que funciona para você. 3 reels por uhum, semana, 2 reels e um post. uhum, Esse é o primeiro passo. O segundo é, qual é o tipo de
conteúdo que você vai fazer para entreter, para educar e para inspirar e conectar, que são os 4 elementos que você precisa produzir aqui, que você precisa ter aqui. Por exemplo, a foto do dia a dia, ou a foto da família, a foto da viagem, é poderoso para o quê? Conectar. E é fácil de fazer. Né? Muito fácil. Agora, Leilane, eu não tenho tempo para gravar Reels falado. Você pode fazer um Reel, por exemplo, a Andrea está aqui, que é fotógrafa. Já vou dar dica, que eu gosto de dar dica, hein? O que é que eu posso fazer? Eu posso pegar os bastidores da minha sessão e colocar um título de impacto, porque a comunicação escrita também é muito boa. E eu faço um vídeo curto, isso aumenta o engajamento, Ana sabe, aumenta a visualização e na legenda você vende o seu produto sem vender. Então hoje eu acho que a base para você não se sobrecarregar e para ter prazer no Instagram é entender o que funciona para você e ser estratégico. E me conta como é que você descobriu que funcionava? Como é que foi esse trabalho de descobrir o que funcionava para você no Instagram e na vida? E aí, como é que ficou essa vida, né? Na medida que, não, isso aqui vai me gerar vai me levar para um burnout, né? Mas isso aqui já está me trazendo resultado, né? E como é que você analisou isso? Foi através dos insights? Você usa as ferramentas de analytics? Como é que é isso? Eu faço 2 coisas. Uma é analisar o meu conteúdo, as métricas. O que é que está funcionando? O que é que não está funcionando? E aí eu vou fazendo a minha curadoria do que repete e o que vai ser eliminado. E eu também, Ana, eu analiso muito o conteúdo da aba Explorar. Muito. Entendi. Eu abro, clico lá na aba Explorar e eu vejo o que é que me chama a atenção. O que é que capta meu olhar. Aí eu vou lá, olho o conteúdo, normalmente não é da minha área, e aí eu tento visualizar como é que eu consigo trazer isso para a sua realidade. Perfil, para a minha realidade. Eu fiz isso em um tipo de conteúdo que eu fazia no passado, eu até estou querendo voltar a fazer, que era, eu vi uma profissional de marketing fazendo vídeo sem voz, só mostrando ações. E aí eu pensei, opa, eu posso fazer isso com expressividade facial. Eu posso fazer várias expressividades faciais, coloco uma legenda engraçada e que representa a imagem que aquela expressividade facial transmite, e eu vou testar. E foi um dos vídeos lá no passado que teve mais visualização. Entendi. Muita visualização. Porque entra a questão de você entreter. Sim. Né? E eu não queria dançar, não queria fazer dancinha, não é o meu perfil. Não, e não precisa. E não precisa fazer dancinha, mas aqui você está dando uma aula de Instagram, tô adorando. A gente no Instagram aqui, inclusive eu, sempre, né? Mas é muito interessante pensar assim que o Instagram ele ajuda a gente a entender o que pode funcionar ou não também, né? Essa aba do explorar, eu fiz uma mentoria de Instagram, né, há pouco tempo atrás com a Sofia, e isso era uma das coisas que ela sempre me dizia, né? Olha o que você acha que funciona e adapta para o teu conteúdo, né? E traz o teu conteúdo, de novo, entretendo, né, e educando, inspirando e trabalhando e conectando, e trabalhando com essas diferentes situações, né? E aí você hoje faz a gestão para que essas coisas funcionem. Você usa ferramentas, eu sei que você terceiriza só tráfego pago, né? Você que pensa todos os seus produtos, toda a sua esteira. Como é que você faz isso hoje? Tá. Eu estou em fase de mudança. Né? Então, o que é que eu fiz? Eu defini 3 áreas que eu atuo, que é comunicação digital, falar em público, é uma área que seria trabalhar
com palestrantes e comunicação profissional. Quem quer desenvolver, melhorar a dicção, a voz, falar de forma assertiva. Para cada nicho desse, eu defino 1 ou 2 dias de conteúdo. Perfeito. Joia. Dependendo do que eu vou vender no mês. Certo. Se eu vou vender, por exemplo, a comunicação digital, eu vou postar no mínimo 4 dias só sobre isso. E aí eu jogo 1 ou 2 de falar em público e de comunicação profissional. Porque aí eu consigo conversar com todos os seguidores. Perfeito. Isso. Que isso, de novo, né, gente? Isso é uma coisa que a gente conversa muito, que eu falo muito, assim, é sobre essa história da nossa buyer persona, né? De quem é que, com quem a gente está falando. A gente não tem um Instagram para cada um, mas a gente tem que ver que a gente está fazendo comunicação para diferentes perfis no mesmo espaço. E a pessoa, quando a gente está falando com ela, ela tem que sentir que é com ela, quando a gente trabalha a dor dela, né? Eu me lembro da gente falando sobre essa questão da dor, né? Ou do que a pessoa quer ganhar com aquilo e tal. E é importante esse equilíbrio de se eu estou num processo de venda de uma determinada carteira, ou de um determinado produto, eu vou aumentar o número de posts relacionados àquilo, mas eu não vou deixar de falar com quem já me segue, que é quase como se você escolhesse o período e agora você esquece os outros, né? Exatamente. Esquecer, né? Até porque, para mim, o Instagram não é apenas uma plataforma para vender. Sim. Eu vejo como a missão mesmo de transformar vidas. E essa, para mim, é a minha missão profissional. Eu quero criar conteúdo que realmente ajude outra pessoa. Então, eu tento sempre produzir esse conteúdo. Quando eu estou em uma fase que eu não estou conseguindo gravar, o que é que eu faço? Eu faço um reel meu em alguma palestra com texto em frente, ou eu faço um remix, né? O remix ele é ótimo porque o Instagram entrega bem. Tem como você manter o conteúdo mesmo quando você está correndo, né? E como é que você vê o retorno porque isso é um ponto, né? A intenção, né? O seu why. O porquê que você faz o que você faz, né? Isso é uma das primeiras coisas que a gente tem que definir quando a gente vai fazer um negócio, né? Então fica essa dica aí para todo mundo também, né, gente? Às vezes a gente começa a fazer, a gente vai na correria e tal, mas assim, ter clareza da intenção do porquê você está fazendo as coisas é mais importante que tudo, porque ainda mais em 2025, onde a gente está falando onde está todo mundo discutindo que a autenticidade é o que está todo mundo buscando, né? As pessoas estão cansadas da dancinha, né? Cansadas da repetição. Então, se eu sei por que eu estou fazendo, então eu quero transformar vidas, não é só sobre vender, é sobre fazer o que eu tenho a intenção de fazer. E aí, me conta um pouco agora como é que tem sido essas transformações. Vamos entrar um pouco aí no que você faz, né? E como é que essa transformação acontece. Vamos aproveitar. Sobre o resultado do meu trabalho, você diz? Sobre o resultado, ou sobre como é que você vê o resultado desse trabalho primeiro no Instagram. Como é que é essa retorno? Como é que é esse. Como é que você vê que está acontecendo? Tá, perfeito. Eu vejo que está funcionando pelos feedbacks que eu recebo pelo direct. É maravilhoso você receber, Leilane, obrigada, seu conteúdo tem me ajudado a destravar. Ou então a pessoa manda o vídeo, meu primeiro story. Então, é maravilhoso, porque esse é o objetivo. A minha ideia, o meu trabalho é dar voz às pessoas, seja no digital ou fora dele. Eu quero que a pessoa se sinta confiante para falar o que ela quiser, o que ela pensa, para vender, para falar sobre alguma ideia. E muitas vezes a pessoa ela tem medo do julgamento, medo de não ser perfeita. E o meu trabalho, ele começa exatamente no mindset. Então, E ultimamente eu tenho postado muito sobre isso. Por quê? Porque funciona. Tem funcionado. Quando eu posto,
em relação a essa questão de destravar, as pessoas mandam mensagem pelo direct, agradecendo pelo conteúdo, e eu vou acompanhando algumas pessoas também, para ver o que ela posta, faço questão de comentar, parabéns, o vídeo ficou bom, ou dar uma sugestão, porque eu acredito que isso é o papel de um profissional como nós, que trabalhamos no marketing digital e que pensa e que tem o Instagram como a missão e não só como uma ferramenta para venda, Sim, né? sim. E também, e sempre entendendo, assim, eu acho que o Instagram, ele é a plataforma para você, né? O YouTube, ele poderia funcionar muito bem também, ou o TikTok, mas porque você consegue entregar e você faz isso muito bem em pouco tempo, né? Você consegue dar as dicas elas vão funcionar. Eu me lembro quando eu assisti a sua palestra, eu assisti a sua palestra no Conexão Digital, eu saí tão empolgada que eu fui gravar do lado de fora. Isso. E já, né? E eu lembro que você comentou, porque eu postei, te marquei, aí você já comentou Sim. e já deu um shift interno, né? Hum. E aí, e aí eu acho que o trabalho de fono, né? E ele tem um pouco de psicologia, né? Claro que você tem que entender a psicologia da pessoa. E aí fala um pouco de como é que é isso, de você conseguir acessar, de que mindset é esse que tem que ser acessado para poder a pessoa conseguir se sentir confortável o suficiente para se escutar, né? E Uhum. o outro escute ela, né? Porque é sobre essas duas coisas, eu imagino, né? Tô pensando aqui. Sim, sim. E é interessante que eu recebi um feedback sobre isso, muito legal, que a pessoa falou o seguinte: Leilane, o seu trabalho é. Você é mais do que um fono, é como a psicóloga. Eu até coloquei nos destaques, Eu imagino. porque o seu trabalho é de dentro para fora. Aham, E aham, é exatamente isso que eu quero fazer com qualquer cliente meu. Eu quero que ele se enxergue da forma que eu vejo. aham. Tem muito Sim. profissional qualificado que, por medo, por sabotamento ou sabotação? Por quê? Sabotamento. Porque se sabota, né? Acho que eu não tenho certeza. Quando você mora fora, você fica perdida. Não, ainda mais, né? Fala inglês, fala português, tem uma hora que a gente não fala mais nada. É. Então, esse trabalho meu é muito assim, olha, você precisa destravar porque alguém do outro lado vai ser impactado por sua mensagem. É Uhum, você se esvaziar dos uhum, seus medos, do seu julgamento e muitas vezes da sua vaidade de ser perfeita uhum, para pensar no outro, para uhum. imaginar como eu posso transformar a vida da outra pessoa. Ah, Leilane, mas eu vendo joia. Não tem transformação? Lógico que tem, né? A joia, ela aumenta a autoestima, melhora a autoestima da cliente. Tô eu aqui com a Carla. Então, meu trabalho é exatamente lembrar, desculpa o barulho Não, aqui, imagina. é lembrar o cliente qual é a missão dele e mostrar, trabalhar essa confiança e mostrar como é que ele consegue se sentir mais confiante. Uhum, E aí uhum, eu faço as estratégias para que ele controle o medo, porque tem uhum, várias estratégias para você controlar o medo, dominar a sua voz, a sua linguagem corporal e dar voz à sua mensagem. uhum. Isso é uma coisa interessante, né? Porque quando, se fosse podcast, é voz também, né? E claro que eu imagino que tem um trabalho que possa ser feito. Quando Uhum, tem a linguagem corporal que tem que acompanhar, né? Eu estava conversando sobre isso porque eu sou uma pessoa muito. Eu falo às vezes de um jeito muito suave porque eu dou aula. uhum. Então, assim, aula, você, claro que você vai fazer, né, entonação, mas é longo, né? Eu falo por 2 horas. É, Então, eu muito não consigo ficar tempo. num tom super, vamos dizer, excited o tempo inteiro, porque vou morrer, né? Vou. Inclusive, como eu uso minha respiração, né? Porque eu não posso ficar cansada demais. No Instagram, não.
né? No YouTube não, porque você tem que capturar a atenção daquela pessoa rápido e você precisa usar a voz, a expressão. é, Então, eu queria que você contasse um pouco como é que isso acontece. Então, eu sei que tem as estratégias Uhum. e quais são os principais desafios, quais são as principais dificuldades que você vê que as pessoas têm, né? Para Perfeito. Olha, eu vejo, como eu falei, eu sigo muitos clientes e também sigo vários perfis de pessoas que estão começando. E o maior defeito não, mas o maior erro que a gente consegue perceber é a monotonia na voz e a falta de expressividade. O teu rosto é o cartão de visita aqui no digital. é, Se você não é expressivo, se você não tem um olhar que passa energia, que tem brilho, a pessoa vai passar o seu reel ou vai sair do seu story assim. aham, Então, sei. esses são os dois. Não, tem mais um. Outro erro é ser muito prolixo. Aham, Exatamente. Fala, 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 fala. Um vídeo de 2 minutos, 2 minutos, 3 minutos. Não vai funcionar. uhum, Por quê? Porque aqui no Instagram você não pode ser uma biblioteca ambulante. aham, Você precisa dar pílulas de conhecimento. Pílulas. uhum, E a Andrea comentou aqui, ó, a minha dificuldade de objetividade, Andrea. E aí eu falo para os meus clientes o seguinte: primeiro, comece a se olhar no espelho antes de gravar. uhum, Vai falar uma palavra importante, aumenta a voz, aumenta o volume nessa palavra. uhum, E conecta esse aumento do volume com o olhar. Seria isso aqui, isso aqui. aham, Então, quando eu começo a me comunicar e eu aumento o volume da minha voz em algumas situações, junto com o olhar, eu consigo passar energia. Energia é muito importante de uhum, me expressar e de ser lenta. aham, O que é que você pode fazer? Quando a sua fala, veja, se você quer passar autoridade, nesse momento agora eu com Ana, eu sim, quero transmitir autoridade. Essa velocidade de fala, ela é tranquila. uhum, Se você começa a falar muito lento, não consegue prender a atenção. Qual é a dica que eu dou para você, Andrea? É falar as vogais de uma uhum, forma mais rápida, que seria exatamente isso que eu estou falando aqui. uhum, entendi. Que é para poder dar um ritmo, né? Que é para poder encontrar Isso. onde fala, né? Uma coisa que eu fico imaginando é que isso tem que ser treinado, claro, e é por isso que você faz as mentorias, né? Uhum. E quais são as transformações que você vê acontecendo, assim, não só do ponto de vista do resultado, Uhum. e aí Andréia gostou, mas não sei se você quer falar, desculpa, antes de eu te perguntar sobre o resultado, deixa eu te perguntar mais sobre os desafios das diferentes pessoas, né? Porque tem Uhum. a pessoa que trabalha no digital, que tem essa questão da expressão facial, tem a questão do tom de voz, tem a questão da velocidade. E tem, claro, que a primeira questão, que é o primeiro, eu imagino que é ultrapassar a dificuldade, né, e a vergonha, e Uhum. entender, e eu não sei se você vai concordar comigo, mas é entender que é uma coisa que você não sabe fazer. Uhum. Uhum. Não é natural, não é natural no sentido, existe uma técnica Sim. específica de como você entregar esse conteúdo, né? Uhum. Então, assim, e aí falam, aí talvez isso seja interessante. Porque eu tenho uma dificuldade que, não, mas eu sou autêntico, eu quero ser autêntico, então eu vou fazer desse jeito, porque aí todo mundo vai saber quem eu sou. Mas ao mesmo tempo, eu preciso usar alguma coisa que me ajude para nesse canal eu fazer uma entrega mais eficaz. Então, Maravilhoso. então como é que é isso, né? Como é que você trabalha isso? Ou isso não é uma questão, a gente aprende, a gente aplica, a gente exercita. Uhum. Vamos. Veja, eu sempre falo o seguinte: a autenticidade, ela conquista, ela ganha o coração, mas é a estratégia que vende. Aham. Não tem jeito.
Eu posso ser autêntico, eu vou ser autêntico, mas eu preciso entender o que é que vai funcionar. Aham. Prolixo não funciona. Então, como é que eu consigo ajustar isso? O que é que eu falo no começo? O que é que eu falo no meio? O que é que eu vou falar no final? Dá para treinar isso com técnica. Em relação à voz, se eu falo muito devagar, como é que eu vou trabalhar isso? Eu vou aumentar a velocidade falando as vogais de uma maneira mais acelerada. Então, dá para treinar. Uhum. E eu vou comentar contigo em relação a essa questão do medo que você falou. Eu quero comentar em relação a uma cliente que eu tenho, que ela é médica e é uma pessoa maravilhosa. Uhum. Você começa a conversar com ela, ela tem princípios, ela é muito inteligente, ela é muito boa na área dela, mas ela travava ao gravar vídeos. Mas muito. Ela não conseguia gravar. Com ela, o nível de medo era tão grande que eu cheguei até a sugerir um psicólogo, mas ela não foi. E Aham. aí, o que foi que eu fiz com ela? Eu trabalhei step, cada passo, né? Step by É. step. Uhum. Por exemplo, com ela, o meu objetivo não era uma comunicação assertiva no início. Não. O objetivo era que ela gravasse um story. O story não ficou perfeito, a dicção não ficou boa, perdeu o sentido em alguns momentos, mas ela precisava passar pelo processo. Então, Uhum. eu sempre falo, você precisa acreditar no processo, seja falar mais objetiva ou ser mais expressiva. Não é de um dia para o outro que vai acontecer. Sei. E aí, hoje, que eu fiquei extremamente feliz, essa cliente, ela travava, não tinha sentido, como eu falei, o gesto era muito estranho, e hoje ela gravou uma sequência de vídeos gravados, 4 stories, com a naturalidade perfeita, com um tema polêmico. Olha, que é difícil, né? De Muito difícil. verdade. Muito Aham. difícil. Então, eu sempre falo que você precisa entender que é um processo, não pode ser perfeccionista, porque será ruim no começo, você vai travar, a dicção vai ficar ruim, a respiração pode ficar ofegante, mas a partir do momento que você começa a se assistir, a se analisar e, em algumas situações, a ter um trabalho específico para isso, você começa a evoluir. Até eu, quando comecei, se você pegar os meus primeiros vídeos, era outra Leilane. Porque isso é natural. É isso é natural e isso é uma coisa que tem tudo a ver com isso, com o seu processo, tem tudo a ver com o processo de ser um small business, tem tudo a ver com marketing, porque não nunca é para ser perfeito, Uhum. é para gente testar, é para a gente aceitar que não vai ficar perfeito e é para a gente aprender rápido, porque se a gente faz e falha, a gente aprende. Uhum. Se a gente não faz, a gente não tem nem a oportunidade, Exato. né? Então é muito sobre isso, né? Então, assim, ter o próprio negócio também é sobre você se despir dos medos, né? E enfrentar as coisas mesmo no desconforto, né? Uhum. Porque é através do processo do desconforto que você fica confortável, porque senão você nunca Uhum. tem lugar, né? Que nem andar, aprender a falar outra língua, né? Que também serve para o inglês, inclusive, serve para tudo, né? E, Tudo. e aí me conta assim, como é que é a transformação das pessoas? Não, e aí eu queria que você me falasse um pouquinho, porque talvez tenham pessoas aqui que trabalham, que são profissionais, por exemplo, né? Uhum. E que ou que dão palestra, ou que tem que vender a própria ideia para o chefe, que eu imagino que isso Uhum. ajude, né? Sim. E aí, como é que é a dificuldade e a transformação dessas outras pessoas que você também ajuda? Bem, geralmente, quando eu trabalho com palestrante ou profissionais que querem se comunicar de forma assertiva ao vender o seu produto ou serviço, Uhum. esse trabalho é mais técnico, muito É. mais técnico. Uhum. Tem autenticidade, sim, mas você precisa entender como é que funciona. Por exemplo, se eu vou ter um contato com você, vou vender o meu produto para você.
você vai se comportar de uma forma no início, Aham. porque é o momento de você criar conexão, se conectar com o cliente, e Uhum. depois, quando você apresenta o seu produto, a sua comunicação muda, a voz muda, a linguagem corporal muda. É bem técnico É. isso. E aí, o que é que acontece? A pessoa consegue entender o poder dessa estratégia de mudar a voz, de mudar a linguagem corporal, e quando ela aplica, ela tem resultado. Porque a nossa voz, ela cria uma imagem sobre nós no Uhum. interlocutor. Sempre vai criar. Se eu quero, primeiro, conquistar a pessoa para que ela preste atenção no que eu estou falando, o que é que eu vou fazer? Eu vou utilizar minha expressividade facial e a minha voz para passar alegria, Uhum. para gerar empatia no outro. Então, eu vou sorrir genuinamente. Sim, não é aquela. Eu, eu vou falar o nome da pessoa intencionalmente, É. porque o nome da gente é a palavra que qualquer pessoa mais ama ouvir, e aí você já conquista a pessoa. Você vai fazer perguntas com a intenção de mostrar que você está interessado no outro. Uhum. A partir das perguntas, você vai analisando o que é que você pode falar ou criar uma segunda pergunta para Uhum. continuar a conversa. E depois que você faz essa conexão, aí você tem mais assertividade ao apresentar o seu produto, porque Uhum. você já entende como essa pessoa funciona. Vou dar um exemplo de outro cliente. Uhum. Esse cara, ele vendia Aham. móveis planejados lá no Brasil. E ele é super tímido. E aí eu falei, olha, você primeiro, falei exatamente isso que eu falei para vocês. Chegou o cliente, você vai acolher esse cliente com sua voz e com seu corpo. Você vai fazer perguntas estratégicas para você entender quem é esse cliente e a partir daí você vai apresentar o seu produto de forma estratégica. E aí o que foi que aconteceu? Ele recebeu um cliente que gostava muito de uma banda de rock, que eu não lembro mais o nome, e aí ele falou: "Ah, eu amo essa banda. Eu tenho todos os discos e tal". E aí já criou a conexão com Aham. esse cliente. Quando ele foi apresentar o projeto para o cliente, o que foi que ele fez? Se eu não me engano, era uma sala. Uhum. Na televisão do projeto, ele colocou a foto da banda. Entendi. Ou Aham. seja, se ele não tivesse feito esse início, né, estratégico, ele não saberia jamais desse elemento mais pessoal. O cliente viu de imediato, amou e fechou o projeto. Então, tem que ter estratégia. Na comunicação profissional, a técnica é muito importante. No digital, não. No digital, claro que a técnica também é importante, mas você tem licença poética. Sim, você pode brincar um pouco ali, né? Sim, licença poética. Mas no profissional você precisa muito de estratégia para fechar o seu negócio. Outra coisa que as pessoas erram muito. Ela vai apresentar o produto, né? Por exemplo, o cliente vai falar quanto é a sua mentoria? Aí a pessoa fala mais baixo o Aham. preço, porque ela fica com vergonha. Sim. E quando eu falo mais baixo o preço, o outro acha que você está vendendo um produto ruim. Sim. O certo é, quanto é sua mentoria? R$ 2.000. R$ 2.000. Eu encho a boca para falar e eu faço uma pausa no final, olhando para o cliente, porque eu tenho segurança que a minha mentoria vale Sim. isso. É, a Andrea está falando que faz isso para conquistar os maridos das clientes, né? Ela fala sobre as bandas, sobre música, para eles se soltarem nas sessões, porque ela faz fotos de família, né? Uhum. É, Perfeito, é, André. não, e isso tudo é tão importante, né? E outra coisa, né? Eu acho que a gente. E eu me sinto dessa forma, e eu posso falar de mim mesma, né? Assim, a gente traz tanta coisa para entregar, e quando a gente vai falar do preço, porque nós somos. A gente está prestando um serviço e a gente está aprendendo a precificar
uma coisa que quem precificava antes era o mercado, Uhum. de você fazia uma entrevista, né? E eu estava falando com a Maísa sobre isso também. Aí, cadê a gente falou mesmo. Mas aqui. Maísa Dores, né? Fazendo o Storytelling Me, que é quando a gente. E fica aqui, gente, a dica de novo, né? Para quem saiu do mercado corporativo e está vindo para empreender, que é uma coisa que acontece muito com quem se muda para o Canadá, né? Uhum. Quem precificava era muito confortável, né? Entre aspas. Você ia lá, você via que a pessoa dizia o que queria de você, ela dizia, custa, eu pago tanto, e você entrega e pronto, está resolvido o problema, e esse contrato é feito para. É claro que você pode usar a comunicação profissional para, se você quer crescer na carreira, como eu, que muitas vezes fui lá tentar e batalhar por promoções, você tem que fazer isso, né? Você tem que estar Uhum. interessado, tem que saber qual é o problema da pessoa, você tem que estar ali. Porque você fala, eu posso ajudar você mais, mas para eu te ajudar mais, eu queria estar numa outra posição, né? Uhum. Uhum. O preço, ele tem que ser o certo, né? Ele tem que Tudo. ser a sua entrega, o justo, Ah. para que a conexão e a relação seja justa, né? Então, quando a gente fala o preço, a gente tem que ir sim com segurança, para que o outro tenha segurança e para que a transformação do outro aconteça. Porque se ele Uhum. aí não vai acontecer nada, porque não vai, né? Uhum. Vai vender nada para ninguém, né? Ou ninguém vai fazer negócio com ninguém, né? E, Uhum. e uma outra coisa que você estava falando que é interessante, que é essa coisa da conexão, isso serve muito, gente, essa estrutura de fazer pergunta do nome para networking, para networking. Isso é fórmula de networking, né? Uhum. É chegar já sabendo mais ou menos o que você vai perguntar, prestar atenção no nome da pessoa se tiver um nome, né, o nome da pessoa no. Você se apresenta, fala o nome olhando no olho, já pensa em perguntas, coisas que possam interessar. Você está no mesmo ambiente, são ambientes que todo mundo trabalha mais ou menos a mesma coisa. Então, isso. E a gente pode fazer isso no Instagram também. A gente pode Uhum. online também, né? Que é meio que olhar no olho, é fazer a pergunta, é tentar entender o problema do outro. E aí agora, eu queria, depois, desculpa, acabei falando um monte, eu Imagina, queria é uma conversa. sublinhar essas coisas, né, que você está falando, que são tão importantes para todos nós que somos ou profissionais ou temos nossa própria empresa. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre o que você está fazendo agora, sobre quais são essas maravilhosas soluções que podem ajudar tanto. Aí eu queria que você contasse um pouco para a gente entender um pouco e ver como é que a gente. Eu já vou para o teu workshop no final de fevereiro, né? Eu ia começar com Já tô. ele. Então, tem vários produtos sendo lançados esse ano, alguns novos, mas o que eu estou trabalhando agora é, sem dúvida, a mentoria Impacto presencial. Porque eu decidi fazer uma turma, a quarta turma presencial, porque eu quero ver a pessoa Uhum. ao vivo, em pé, gravando. Eu quero ajustar de imediato. Eu quero que ela saia de lá feliz e orgulhosa dela mesma, porque ela produziu um vídeo perfeito. Uhum. Então, dia 22 de fevereiro vai ser essa mentoria. Vai ser, E a ideia, vai ser o lançamento da mentoria no dia 22. não, vai ser o dia da mentoria. Ah, então peraí. Então, peraí, já vou, também quero. Peraí, ainda dá? Não sei. Então, que foi o que você comprou? Ah, A pronto. mentoria. Isso, Foi ela, isso. foi ela que eu. É Foi nela que. ela que você Não, comprou. É, perfeito, porque é um dia e aí é focado, é isso aí. exatamente. Camp, E né? É um bootcamp, né? exato, exato. E o meu objetivo é, eu sempre fiz isso na universidade com os meus alunos de teatro, Ah, olha, porque eu teatro. dava aula para alunos de teatro. Uhum. E aí, um dia desse, sabe aquela coisa, nossa, porque eu não faço presencial? Uhum. Aí eu fiz nessa última turma, na terceira turma, a gente fez algumas aulas presenciais e foi maravilhoso. E eu falei, eu vou criar a quarta turma presencial.
E o que é que eu vou ensinar lá? Eu vou ajudar a pessoa a fazer um mapa mental e a gravar um vídeo, um story de imediato, sem roteiro. E Aham. tem como fazer isso. Vou ensinar a como você ter uma comunicação marcante, envolvente. Se você tem uma voz muito monótona, como é que eu consigo acelerar? Vou ensinar a ser objetivo, a trabalhar a linguagem corporal, a expressividade facial. E aí você pode falar, Leilane, como é que você vai fazer tudo isso em um dia só? Eu vou fazer de uma forma muito dinâmica. Eu vou pegar, digamos que Ana vai estar lá. Uhum. Você vai começar a gravar e eu vou falar, Ana, faça isso, mude aqui, aumente o volume aqui, coloque o braço assim. Vai ser muito prático, porque eu quero que você entenda o que é que funciona para você, sem Uhum. você perder a sua essência e o Uhum. que é que faz você vender mais através da comunicação no digital. Uhum. Então, a gente vai ter um conteúdo teórico, mas ele vai estar diretamente relacionado à prática. Vai ser muito mais prática do que teoria. Uhum. E a minha teoria, quem assistiu Conexão entendeu já, Aham. é isso aqui. É, que, é, Nada de é. enrolação, é E direto que você ao ponto. entregou ali naquele tempo, deu para entender perfeitamente, assim, ficou super claro. Eu lembro até hoje do Conexão, e eu ainda tenho o teu outro curso também, que eu vou fazer antes da gente se encontrar. Então, esse é a outra coisa que eu ia falar hoje, que é o comunicação memorável. Uhum. Para quem quer desenvolver uma comunicação assertiva ao falar em público, apresentando o projeto no trabalho, por exemplo, eu vou colocar aqui, para quem assistir essa live, esse curso com 20% de Olha, desconto. gente! E ele é bem barato, é um curso bem barato, porque o objetivo foi mais aquela coisa que eu falei da missão do que Uhum. fazer dinheiro, né? Então, o que é que você vai aprender nele? São 3 módulos. No primeiro, você vai aprender a estruturar uma palestra, como é que eu pego uma ideia e construo uma apresentação envolvente, marcante. No segundo módulo, é como você cria uma história, constrói essa história, como é que você, o que é que você vai inserir, exemplo, analogia, slogan, como é que você vai destacar cada tópico da sua apresentação. E o terceiro é domínio palco. É como você se posiciona, como é que você trabalha a sua voz para manter a pessoa interessada e também para passar autoridade. A ideia do comunicação memorável é fazer com que você fale, conquiste e vire referência. Uhum. Quando a pessoa lembra de você, é muito mais fácil que ela compre o seu produto do que compre o produto de terceiro que ela não conhece. A ideia é que você se comunique de uma forma tão poderosa que a pessoa lembre. Você virou a memória positiva na mente do seu interlocutor. Não, é tão interessante porque uma das coisas que eu lembro um post que você fez que é professores, Instagram não é para dar aula, né? Lembro, achei aquilo maravilhoso, assim. Eu acho que uma das dificuldades, e eu estou prestando atenção em você falando, em como você resume o que você fala, né? Isso também é uma coisa que a gente precisa lembrar, né? Que a pessoa, a gente começa a falar, tem uma hora que a pessoa. E aí tem palavras-chave que a gente volta e repete, né? Que é isso que faz, é nesse tom, é nessa repetição. Porque é assim que a gente aprende, Uhum, né? uhum. Desde criancinha, é assim que o ser humano aprende, né? É através da repetição, é através do olhar, é através da identificação. Então, isso faz. Perfeito, é isso mesmo. E, e observe, Ana, que, por exemplo, quando eu falo memorável, referência, eu aumento o volume da voz, eu movimento o corpo, porque eu quero que essa palavra se destaque na mente de quem está assistindo. Isso é estratégia. Não, eu totalmente vejo você fazendo agora que eu já conversando, que eu já venho convivendo com você há mais tempo e aprendendo com você. Você entrega do jeito que você faz, a gente já aprende, sabe, Leilane? Assim, Mas que bom.
A gente já aprende, porque se observa como você faz, já fica a dica. É muito bacana e eu acho que ajuda demais a todos nós, né? Que inclusive assim, a gente ainda tem que. Eu, por exemplo, eu faço inglês, né? Ainda tem a Uhum. do ser, né? De tem que esquecer que tá falando em outra língua. Tem hora que você tem que esquecer que vai do jeito que vai, né? Porque para mim é importante, até porque eu dou aula em inglês, né? Então não Uhum. tem muito o que fazer. E aí agora eu queria que você falasse um pouquinho, falasse dessas novidades e falasse das novidades de 2025, se você tiver mais novidades para 2025, que a gente quer saber. E aí, porque a gente tem mais 5 minutos, e eu queria que você terminasse, se você quiser, deixar uma mensagem, né? Uma dica, alguma coisa para as pessoas. Vai ser maravilhoso. Então, vamos lá. Esse ano eu vou lançar o Desafio Comunicação Extraordinária, pensando no profissional que não gosta da comunicação, que acha que a comunicação é ruim. Então, Uhum. terão. Que não é para mim. Não, eu não preciso disso, né? Aquela que. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer um desafio muito prático, de 2 ou 3 semanas, para você melhorar sua comunicação assim. Esse é o grande lançamento desse ano. E eu estou já trabalhando no roteiro, no conteúdo, porque ele tem que ser perfeito. Eu quero que ele fique muito bom para transformar realmente outras vidas. E tem também alguns eventos presenciais com outros profissionais. Ah, que bacana. Vamos lá. Mas eles eu não posso dizer ainda porque não tem Aham. data. Tá ótimo. Mas eu acredito muito no poder da conexão, de você se conectar com profissionais com o mesmo propósito para construir algo maior. E aí, esse ano, eu tenho aqui no Canadá, talvez aí 2 ou 3 eventos com outras profissionais Aham. para trazer um conteúdo mais completo para o pessoal aqui de Vancouver. E Entendi. Trazendo, com conexão digital também. sim, coisas que complementam, né? Ah, Coisas que complementam e que vão fazer uma entrega diferenciada, né? sim, sim. Então, Ah, então agora para você falou da mensagem, isso. né? Então, a mensagem que eu deixo para você, tirando o barulho dos meus filhos gritando aqui, Estamos ouvindo. não, Não, não tá. tá- A mensagem que eu dou para você é: passa, passa com medo, não deixe o seu medo tirar a sua luz, né? Deixar apagar, era essa a palavra. Apagar a sua luz. E pense no digital como a forma de transformar e impactar vidas. Quando você joga o holofote no seguidor e elimina os seus medos, as suas inseguranças, você impacta de verdade outras pessoas. Então, foca no seguidor, na transformação, vai com medo, porque eu te garanto que com a quilometragem de vídeo, quanto mais você gravar, mais segura você vai estar. Aham. Tá lindo, tá ótimo. Gente, eu amei. Você sabe como eu sou sua fã. Queria muito agradecer a sua participação, gente. Vamos ouvir. Nossa, a gente tem pessoal de trabalho com psicologia aqui, né? Tem counseling, tem a Andrea, tem estética. Nossa, a gente está com muita gente aqui que eu acho que vai poder ajudar, que você vai já está ajudando, né? E a ideia é essa, é dar espaço, né, para os profissionais. A ideia do Live Today é ajudar, né? É dar espaço para mais pessoas entenderem que não são só elas que estão sentindo como estão sentindo, como você mesmo falou, né? Medo praticamente todo mundo tem, né? Eu acho que a questão é como é que a gente administra ele, como é que a gente usa estratégias, técnicas e busca profissionais como você. E que isso é uma outra coisa que eu queria, né, deixar claro, que a ideia de trazer uma pessoa como a Leilani ela pode ajudar, né? Então, assim, é tudo eu, mas não precisa ser. É tudo eu, né? A gente precisa de ajuda, a gente precisa estudar, a gente precisa aprender coisas novas para a gente poder entregar melhor aquilo que a gente tem para entregar, porque as pessoas merecem o que a gente tem para entregar.
né? Uhum, Então, uhum. queria muito te agradecer a generosidade de passar tantas informações. Eu vou te ver lá no dia 22, estou super animada. Muito, muito, muito obrigada por ter deixado tanto aqui pra gente. E espero que o 2025 seja um ano de todo o sucesso do mundo para você, para seus alunos, para todo mundo. Para nós, para nós. Eu que agradeço. Foi maravilhoso conversar com você, Ana. Você é muito querida, né? Todo mundo concorda aqui. E foi muito bom conversar com você. Me lembrou de coisas que estavam apagadas em minha mente. Ah, que E eu bom. desejo mesmo para você que seja um 2025 de muito Isso. sucesso. Vamos fazendo juntas as coisas, né? Vamos descobrindo. E eu acho que isso é outra coisa, gente, né? Parceria, né? Vamos olhar para as pessoas como possibilidades de parcerias, possibilidades de complementação. Não é sobre competição, ao contrário, é sobre força, ainda mais a gente como uma comunidade jovem, né? Então, assim, a gente junto conquista muito mais coisas. Muito, muito mais. Mais, muito, muito mais. Então, parabéns pelo seu trabalho. Muito, muito obrigada por ter vindo. Muito obrigada para vocês. Boa noite. Quem quiser o curso memorável, comunicação memorável, é só entrar em contato lá pelo direct. E a mentoria presencial tem um link lá na bio. Então é isso, gente. Então agora, saindo daqui, vai lá na Leilane, segue ela e olha essas duas. Vou estar lá também no dia 22. E o desafio não, Leilane, fala de novo. Quais são as duas coisas? Vamos lembrar. Comunicação memorável, que é o curso gravado. Esse é só mandar o direct, que eu mando o link com desconto. Tá. E a mentoria Impacto Presencial, que vai ser no dia 22 de fevereiro, o link está na bio. Então tá ótimo, gente. Então tá lá para vocês. Espero encontrar vocês lá. Muito obrigada. Ótimo. Obrigada a você, Ana. Para você também. Beijo. Beijo. Obrigada. Beijo. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau.